Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, um dia histórico, o dia em que o mundo se ajoelhou a Donald Trump. E nós, da oposição brasileira, gostamos. E nós vamos explicar o porquê, vamos falar muitas coisas aqui. E quero começar dizendo aqui que, por exemplo, hoje pela manhã, lá em Israel, madrugada aqui no Brasil, os israelenses se vestiram com a bandeira americana. Tel Aviv estava armada de bandeiras americanas para receber Donald Trump, que conseguiu, sim, pacificar a região, pacificar aquele conflito entre Israel e Gaza. Foi um trabalho duro, um trabalho árduo, não foi fácil. Contou, evidentemente, com a ajuda, obviamente, de Benjamin Netanyahu, contou com a ajuda dos líderes do Hamas que estão no Catar, na vida boa, né? Contou com a ajuda da Turquia, enfim. O que importa é que quem costurou, quem alinhavou este processo de paz foi sim Donald Trump. Ou seja, muitas vezes é necessário você agir com força, com imposição, mostrando quem é que pode mais para poder pacificar uma região como aquela que vive guerras desde sempre, desde sua origem. Ou seja, ficou marcado que agora o que interessa para Donald Trump é encerrar um pouco as ações americanas lá no Oriente Médio, deixar um pouco de lado, deixar um pouco a Europa de lado e focar os seus trabalhos na Ásia, principalmente na China. Esse é o papel de Donald Trump agora, que já no final de semana meteu mais um aumento de 100% nas tarifas chinesas, elevando para 130%, e começou aí uma outra guerra comercial que fará com que os dois líderes sentem à mesa para encontrar uma solução. Mas enquanto isso, o interessante é que, conforme eu tenho aqui nas minhas anotações, né, o Donald Trump em 8 meses e poucos dias mais, 28 dias, conseguiu nada mais, nada menos que acabar com a agenda woke dentro dos Estados Unidos. Ele fez um trabalho ali onde prometeu punição em universidades, escolas, institutos que promovam a ideologia woke. Botou por água abaixo. Ele praticamente encerrou ou está encerrando as atividades do Antifa, um grupo evidentemente armado para conturbar qualquer estado, grupos que gostam de trabalhar com o terror, provocando aí destruição, né, brigas. Então ele está sim colocando a Guarda Nacional em cima do Antifas para acabar com esta outra tragédia que se espalhou pelo mundo, né? Ele também conseguiu acabar com o programa nuclear do Irã. Este, a meu ver, foi o principal ponto que ajudou Donald Trump a pacificar ali o conflito Israel e Irã. Por quê? Porque o Hamas não consegue mais ter ajuda iraniana. O Hezbollah também não consegue mais ter ajuda iraniana. Depois que Donald Trump mandou seus brinquedinhos aéreos detonar o centro de desenvolvimento de urânio lá no Irã. O Irã agora está quietinho, está tendo que recomeçar todo aquele seu trabalho, porque, claro, não vão mudar de pensamento, não vão virar agora democráticos, cristãos, nada disso. Eles vão começar de novo, porque é assim que eles trabalham desde sempre, né? Então foi mais uma vitória de Donald Trump. Ele ainda está próximo de destituir de vez
Nicolás Maduro aqui na Venezuela está com seus barcos, seus navios no Caribe, com a finalidade de acabar com o transporte do narco na região e de destituir Nicolás Maduro, que já inclusive se ofereceu para que os Estados Unidos administre o petróleo venezuelano. Vejam só que ponto o camarada chegou. Claro que os Estados Unidos deu de ombros, né? E não está nem aí com isso. Ele também conseguiu aí uma vitória espetacular, digamos, que é ser recebido no parlamento israelense como um herói. Quando eu disse que Israel recebeu Donald Trump vestido de bandeira americana, com dizeres extensos na praia, né? Com bandeiras em toda a capital, Tel Aviv, bandeiras americanas, ele também foi recebido no parlamento como herói, com aplausos entusiastas de minutos e minutos, todos agradecendo, todos aplaudindo, e muito também Benjamin Netanyahu. E foi justamente nesse discurso de Donald Trump que ele deu dois recados muito importantes. Primeiro, porque ele pediu para o presidente israelense que perdoe o Benjamin Netanyahu. Todo mundo sabe que o Netanyahu está sofrendo processos lá em Israel, que está parado porque ele é o primeiro-ministro, mas já foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, não pode viajar para qualquer lugar. Então ele pediu para o presidente Isaac Herzog, que é o presidente de Israel, perdoar seu primeiro-ministro, onde, mais uma vez, todos os presentes aplaudiram com muito entusiasmo. E outro recado que aí eu considero muito importante para nós é que, sem mais nem menos, né, depois de um assunto quase que encerrado, ele diz que o seu secretário de Estado, Marco Rubio, será lembrado como o principal secretário de Estado nos Estados Unidos. Um elogio digno de atenção, porque não é qualquer secretário de um presidente americano que recebe um elogio desse tipo num evento como aquele que estava acontecendo pela manhã, que foi justamente a devolução dos reféns que estavam nas mãos do Hamas para seus familiares. Foi uma festa emocionante, todos muito alegres, festivos, como se tivesse aí, nossa, acabada uma guerra mundial, né? Todos recebendo seus parentes que estavam nas mãos do Hamas. E no momento desse, lembrar de Marco Rubio foi algo que chamou a atenção, principalmente porque nos faz lembrar que os Estados Unidos está aqui na cabeceira brasileira, pronto para destituir Nicolás Maduro e automaticamente enfraquecer o presidente do Brasil. Certamente será uma derrota muito doída, muito dolorida, sofrível, que o Inácio vai sofrer. Não vai ter como se recuperar desse baque, porque certamente se os Estados Unidos derrubam Nicolás Maduro, são os Estados Unidos que vão escolher um novo presidente para a Venezuela. Então, para nós foi um excelente recado que ele deu, justamente porque nós sabemos aí que a administração Donald Trump está de olho muito aberto com o que está acontecendo no Brasil, né? Isso é uma coisa que nós vamos falar ainda daqui a pouco. E aí é que ele está o negócio. Com esse recado, é como se ele estivesse dizendo: nós vamos interromper a ditadura no Brasil. E é isso que mais chama atenção. Por quê? Porque justamente nesse momento, nós sabemos que aquele ministro sancionado ainda continua com as suas. Primeiro, ele já sabe perfeitamente que os Estados Unidos já o considera um infrator de direitos humanos. Já o chama de ditador.
principalmente depois da informação no final de semana do Departamento de Imigração americana, confirmando que a documentação de Felipe Martins é forjada, é falsa, e que ele, aquele ministro, usou para prender Felipe Martins. E também por conta da brasileira Flávia Magalhães, eu acho que é isso, só deixa eu confirmar para não falar bobagem aqui. Até perdi onde está. Flávia Magalhães, que contou inclusive sua história ontem pelo Twitter, né? E que veio ao Brasil, aqui no Brasil descobriu que o seu passaporte brasileiro estava bloqueado, mas como ela tinha um passaporte americano, já que é cidadã americana, ela conseguiu entrar no Brasil para fazer um tratamento dentário. Mas quando voltou aos Estados Unidos, ela descobriu que havia agentes da Polícia Federal prontos ali para tentar prendê-la. Ou, em outras palavras, sequestrá-la. Porque a Polícia Federal não tem autonomia dentro dos Estados Unidos para prender ninguém. Pior de tudo, o mandado emitido por aquele ministro para que a Polícia Federal agisse lá na Flórida para pegar Flávia Magalhães citava na documentação dela um número do passaporte americano. E aí foi onde ele caiu na malha, porque ficou evidente que ele estava perseguindo uma cidadã americana. Ele não citou o passaporte brasileiro, citou o passaporte americano. Então ele está realmente enrolado, sabe que vai sofrer outros baques, como por exemplo a Interpol, que vai impedi-lo de sair para ir até o Paraguai. Ou seja, a vida deles estão aí enrolada, muito enrolada. Inclusive, é bom lembrar que o tal ministro Luiz Barroso, que se despediu, né, aí nesse final de semana, ele se acovardou de uma tal forma que preferiu fugir de uma situação, fugir de um cargo de excelência, um cargo vitalício, para não sofrer outras sanções americanas. E o que é isto? Isto é um ato de covardia, sim. Não adianta disfarçar, dizer que não, que quer descansar, por isso está saindo do Supremo, faltando ainda mais de 3 anos para ele se aposentar. Muito pelo contrário, todo mundo sabe que ele fugiu. E com essa desculpa de que quer descansar, ele acha que todo mundo vai esquecer o estrago que ele deixou no Supremo. Inquéritos dos quais ele participou e deu voto para perseguir inocentes, para aprovar ações, inquéritos inconstitucionais do outro ministro. Ninguém vai esquecer disto. Ele vai ser lembrado pelo que fez de errado. Não será lembrado por algo que ele tenha feito de bom no Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário. Essa conversa de que precisa descansar é uma desculpa para fugir da pressão. Ele até reclamou numa entrevista para a CNN que não entende por que as pessoas odeiam tanto a ele. É o tipo da pergunta desnecessária de fazer, porque ele sabe os motivos. Ele sabe que ele participou dessa trama do Supremo, ele sabe que ele ajudou o outro ministro a perseguir principalmente Jair Messias Bolsonaro, que inclusive hoje teve rejeitado o seu pedido de sair de sua prisão domiciliar. Seus advogados haviam pedido ao Moraes, até esqueci, falei o nome, né, para que ele saísse da prisão, já que não havia provas que justificassem a sua prisão. Ou seja, o nome dele não apareceu naquele inquérito que o PGR Paulo Gonet mandou para o Supremo, mandando aí colocar Eduardo Bolsonaro, o Figueiredo como acusados, como procurados, seja lá o que for. O nome de Jair Bolsonaro não apareceu nesse inquérito, então ele não precisaria continuar preso. E aquele ministro negou o pedido e o nosso presidente continua preso.
Muito bem. Tudo isto está sendo anotado no caderninho do Marco Rubio. E o Donald Trump está dando todas as vantagens para que o Rubio trabalhe como quer. É carta branca. Faça o que for necessário para resolver essa situação, porque nós estamos com ações para resolver o problema na Venezuela. Não podemos deixar o Brasil no caminho em que se encontra. Aliás, voltando a falar de Venezuela, saiu a informação de que os Estados Unidos enviaram 10 mil soldados para Porto Rico. Olha só, Porto Rico, que é de possessão americana, né? Muito embora eles não sejam cidadãos americanos, mas é de possessão americana, e também mandou, deixa eu ver aqui, forças do 82ª Divisão para Trinidad e Tobago. Todos são vizinhos da Venezuela. Ou seja, Nicolás Maduro está cercado por inteiro. Então é dado como dias para que ele caia. Ou ele se entrega, ou ele consegue fugir, o que está difícil agora, ou seu futuro pode ser, né, desastroso. Então, o que nós podemos tirar disso tudo é que o mundo hoje está em festa. Gostem ou não gostem, aceitem ou não, Donald Trump hoje fez o mundo se ajoelhar aos seus pés. Hoje ele confirmou sua liderança, sua força, inclusive as empresas de esquerda, que são jornais, televisões, todos estão dando a notícia da assinatura da proposta de paz, todos meio que envergonhados, todos meio que sem graça, tendo que admitir que Donald Trump conseguiu o que nenhum outro presidente havia conseguido. Aliás, nenhuma notinha do Palácio do Planalto parabenizando Trump, Benjamin Netanyahu, nada. Muito engraçado nós ficarmos lendo diariamente o apoio do Palácio do Planalto para os palestinos, para o Hamas, e quando se consegue um acordo de paz que vai salvar a vida de muita gente daqui por diante, não se ouve nada. Não se ouve nada, é um silêncio profundo. Mas o que é isso? É sinal de que sentiram o golpe, sentiram a pancada. Eles não esperavam que Donald Trump conseguisse, na força e na insistência, algo que o outro brasileiro aqui não conseguiu tomando uma cervejinha na mesa de bar. E olha que a questão de Ucrânia com Rússia, Donald Trump não desistiu de resolver aquela questão. Ali vai ser resolvido também, por bem ou por mal, vai ser resolvido. E ficará marcado como uma vitória de Donald Trump. Aliás, o Benjamin Netanyahu, em seu discurso hoje, lembrou que Donald Trump deve ser o indicado para receber o prêmio Nobel ou Nobel no próximo ano, coisa que já era esperado que acontecesse agora. Mas pelo papel, pelo trabalho, pela força de Maria Corina Machado, foi muito justo o prêmio para ela, né? Então, assim, o mundo entrou em ebulição hoje e muita gente está tremendo na base, porque uma coisa é certa: basta o sinal, basta o dedo de Donald Trump, a política muda, e vai mudar aqui no Brasil. Eu tenho percebido que cada dia que passa vai ficando mais claro que realmente aquele ministro principalmente e outros que viviam tagarelando o tempo todo deram uma pisada no freio. Estão mais quietos. Não desistiram de ferrar com Jair Bolsonaro, tenho certeza disso. Mas estão mais quietos. Porque uma coisa é certa: se Joe Biden interferiu no pleito eleitoral de 22 aqui no Brasil, por que Donald Trump não pode interferir também em 26? E essa interferência não vai ser soltando dinheiro.
Não vai ser assim. Vai ser do tipo, ou dá ou desce. Ou resolve esse esquema aí, ou vão cair todos. Porque não dá mais para continuar assim. Até porque ainda é cedo para se tratar disso. Até eu falei no vídeo de ontem que, a meu ver, se vierem outras Magnitsky pela frente, talvez não seja esse ano. Eu acho que o Donald Trump está esperando para o ano que entra, para o ano que vem, para sim interferir diretamente nos pleitos. Pleitos que estão indefinidos ainda. E, aliás, é bom lembrar que o nosso Ciro Nogueira resolveu dar uma entrevista no Estadão, uma entrevista que a gente pode chamar de ridícula, onde ele teve a cara de pau de afirmar que Eduardo Bolsonaro estragou tudo, porque o pleito do ano que vem já estava praticamente certo para a direita, certo para os bolsonaristas, e por conta do Eduardo Bolsonaro, que forçou, olha só, forçou tarifas contra o Brasil, o atual mandatário, o Inácio, aumentou sua popularidade e hoje é o favorito. Esse é o Ciro Nogueira, que uma hora apoia um, outra hora apoia outro, agora só se fala de Ratinho Júnior, tanto é que o Caiado está estrelando, disse ontem que não vai abrir mão do seu desejo de sair candidato pela União Brasil que se juntou com o PP do Ciro Nogueira, né? E disse que ele, como é do União Brasil, não vai aceitar ordens do Ciro Nogueira para desistir de corrida presidencial. Ou seja, é muito cedo. Já largaram mão de Tarcísio de Freitas, porque já viram que ali não vão colher nada, como eu sempre vinha falando aqui, né? Que ficavam, muita gente se deixando levar pela trama da imprensa esquerdista, colocando o nome de Tarcísio como se estivesse traindo Jair Bolsonaro. Isto não aconteceu. E hoje eu tenho certeza, se lá na frente Tarcísio sair candidato à presidência, é porque Jair Bolsonaro vai falar alto e em bom tom: eu quero Tarcísio candidato. E assim mesmo eu tenho minhas dúvidas que ele vai aceitar. Porque, conforme ele mesmo diz, ele tem muitos projetos que ele quer terminar aqui no estado de São Paulo, sonhos antigos, né? E que vai dar muito mais força para ele num próximo pleito eleitoral. Mas o Ciro Nogueira já está aí antecipando uma derrota da direita brasileira, falando em centro, em uma força que una. E essa força que une, a meu ver, é Romeu Zema. Romeu Zema vai sair o candidato do Centrão, porque o Zema não tem opção. Ou ele sai candidato à eleição presidencial, ou volta a ser um vereador, um deputado, coisa que é ridículo para quem chegou à presidência. Ele já fez 2 mandatos, não pode continuar. Então ele vai ser candidato. E tenho certeza que pelo Colégio Eleitoral de Minas Gerais, que é portentoso, ninguém vai deixar de dar apoio a ele. Ninguém vai deixar de dar apoio a ele. Inclusive o estado de São Paulo tem muito mais a tendência a dar apoio a um Romeu Zema do que a um Caiado ou a um Ratinho Júnior. Até porque, até que provem ao contrário, o Eduardo Bolsonaro ainda está impedido de se lançar candidato. Evidentemente que nos bastidores, lá nos Estados Unidos, está sendo trabalhado uma maneira de proteger, de colocar aí uma proteção geral em Eduardo Bolsonaro para que ele possa voltar ao Brasil e ser o representante de Jair Bolsonaro. Até porque ele sabe que a maioria conservadora vai apoiar a ele. Se não tem Jair Bolsonaro, o próximo nome hoje é Eduardo Bolsonaro, que ganhou prestígio a dar com pau, como a gente costuma dizer, né? Obviamente que sem ele, outro nome seria Michele Bolsonaro, evidentemente, que eu não sei se deixaria uma candidatura ao Senado,
para sentar naquela cadeira que não deve ser fácil de aguentar, principalmente depois que esse que lá está usou muito, né? Então eu acho que a coisa ainda está em aberto, mas não seria necessário, nem deveria acontecer, de Ciro Nogueira sair falando que não deve. Ora, é isso que eu tenho visto no dia de hoje. Claro que ainda é cedo, são 15 horas e 30 minutos, e eu acredito que qualquer notícia que saia ainda no dia de hoje não será mais importante que a vitória de Donald Trump, que representa hoje inclusive a direita brasileira. Por incrível que pareça, sem Jair Bolsonaro, o maior líder da direita brasileira é Donald Trump, que é o trabalho dele que está interferindo a favor da nossa direita aqui no Brasil. Então, por isso, eu digo a vocês que não tenho mais nada a dizer. É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí seus likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com novas notícias, se Deus quiser. Talvez notícias até melhores do que essas de hoje. Mas temos que seguir adiante confiando, ok? Tenham todos um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.